No tema anterior, aprendemos que no capítulo 11 e o verso 44 de Daniel, o rei do norte se levantará com muito furor contra os últimos remanescentes fiéis, que estarão pregando a última mensagem de alerta e salvação para todos os habitantes da terra. Vamos ler Daniel capítulo 11 e o verso 45, que é o último verso dessa série. Diz assim: Armará as tendas do seu palácio entre os mares e o monte santo e glorioso. Então virá o seu fim e não haverá quem o socorra. O que significa armará as tendas do seu palácio e os montes santos? A profecia vai nos explicar cada simbolismo e cada significado dessas palavras. O termo palácio simboliza que o rei do norte, ou o Papa de Roma, será o único governo mundial, assim como ele governou na Idade Média ou Idade Escura. Todos estarão debaixo do seu controle mundialmente. O termo tendas simboliza a união das igrejas com o Estado. O papado, com a lei dominical ou a nova ordem mundial, vai ter domínio em todos os países do mundo. A nova ordem mundial estará baseada em 4 princípios: governo mundial, economia mundial, religião mundial e moeda única mundial. Mas alguém pode dizer: não vai ser uma ótima ideia? Não vai ser tudo bom? Será uma cilada para quem não estiver estudando as advertências das profecias bíblicas. Será um perigo. Disse o prefeito de Nova York: o Estado não pode viver sem a igreja. A igreja representa o coração e o Estado o corpo. Sem um coração, o corpo morre. A união da igreja com o Estado é um perigo para toda a raça humana, assim como foi na Idade Escura. A nova ordem mundial é uma manipulação de Satanás com o sistema papal e os falsos profetas. Todos terão que escolher entre a verdade e a mentira na última decisão antes da volta de Cristo. Lembrando que o rei do sul representava o Egito, que era um país ateísta, um país ateu, como está lá em Êxodo capítulo 5, verso 2. Hoje, globalmente, em nossos dias, o comunista são países ateus que praticam o comunismo. Hoje, em nossos dias, o rei do norte, ou o Papa de Roma, está articulando uma nova política mundial para derrubar o comunismo. Tudo está pronto para se tornar um único governo mundial. Em Apocalipse capítulo 17, o verso 12 e 13 fala assim: o verso 12: os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade com os reis por 1 hora, juntamente com a besta. Essa 1 hora em profecia simboliza 15 dias. 15 dias estarão unidos e vão passar o poder para a mão do papado. Verso 13: estes têm o mesmo intento, o mesmo sentido, entregarão o seu poder e autoridade nas mãos da besta. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso 3 diz assim: quando andares dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirão repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Todas as leis que estão sendo aprovadas em todas as nações, medidas de segurança tomadas com tecnologia, será para perseguir o povo remanescente do Senhor Deus. Mas aparecerá no céu uma nuvem da metade da mão de um homem se aproximando da terra. Em Daniel capítulo 12, verso 1, fala que Cristo vai se levantar para agir a favor do seu povo. Em Apocalipse capítulo 15 e o verso 8, fala que Cristo vai ficar em pé, vai sair do santuário depois que finalizar as 7 últimas pragas. Apocalipse capítulo 16, o verso 17 e o verso 18 afirma que depois da 7ª praga surgirá relâmpagos, trovões e grandes terremotos, como nunca houve. Esse terremoto derrubará todo o império do sistema da besta e também do falso profeta apostatado, que bebe do mesmo vinho de Babilônia, que representa a mãe dos movimentos que ensina ao povo a observância do domingo pagão em lugar do santo sábado bíblico. Esse terremoto vai juntar os 6 continentes: América, África, Ásia, Europa, Oceania e a Antártida. Aqui será o fim do fuso horário de um país para o outro. O terremoto deixou todos em uma única posição para ver a volta do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 8, o verso 1 diz que haverá silêncio no céu por meia hora. Essa meia hora simboliza 7 dias literais, que
o Senhor Jesus e seus anjos viajarão do céu à terra, passarão pela nebulosa de Órion para buscar os fiéis remanescentes. Surgirá no céu uma nuvem da metade da mão de um homem, como está escrito em 1 Reis, capítulo 18 e o verso 44. Apocalipse, capítulo 16, o verso 12, diz que as águas do rio Eufrates secarão. Esse texto está em uma linguagem simbólica, não é literal. As águas em profecia simbolizam povos, nações e línguas. Apocalipse capítulo 17, verso 15. As águas simbolizam a grande multidão que estará seguindo o sistema de Roma papal. Essa multidão são aqueles que aceitarão no futuro a marca da besta e abandonarão a besta de Roma papal e se unirão à besta da terra, que é os Estados Unidos da América do Norte, e ao anticristo, que é o Deus da nova era, que é o próprio Satanás, estará na forma de Cristo. Ele, Lúcifer, dará a ordem para aqueles que foram selados com a marca da besta, que será o domingo em lugar do sábado do Senhor. Ele dará ordem para perseguir o povo remanescente, mas à meia-noite o rei do norte surgirá em uma nuvem para salvar o seu pequeno povo. Em Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz que todo olho humano vai ver com os próprios olhos, ouvirão sons de trombetas, ecoarão em todo o universo. O terremoto juntou os 6 continentes e estarão juntos no segundo advento de Cristo. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, que na segundo retorno de Cristo, no seu segundo advento, ele matará a besta e o falso profeta com o sopro da sua boca. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e o verso 17 fala daqueles que morrerem em Cristo terão direito à primeira ressurreição. Na segunda volta do Senhor Jesus à terra, haverá 4 classes. Os justos mortos, que farão parte da primeira ressurreição. A segunda classe será a dos justos vivos, que serão transformados no abrir e no fechar de olhos. A terceira classe é formada pelos ímpios mortos, que permanecerão na sepultura. João capítulo 5, verso 29. Quarta e última classe é a dos ímpios vivos, que serão destruídos com a aparição de Cristo Jesus nas nuvens dos céus. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o verso 10. Serão destruídos porque rejeitaram a verdade. Apocalipse capítulo 20 e o verso 6 diz assim: Bem-aventurados são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Em breve teremos a mensagem dos 1000 anos. Aguardem.